Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa. Irei corrigir uma das questões que foi aplicada pela banca VUNESP para o cargo de professor de Educação Básica 1 na cidade de Campinas. E fiquem atentos, pois brevemente realizarei a correção aí da parte objetiva toda dessa prova. Para isso, inscrevam-se no canal, habilitem o sininho para receber as novidades. E essa questão irá nos cobrar o conhecimento de colocação pronominal. O próprio nome já diz aonde que o pronome ele deve ser colocado. Ele deve ser colocado antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então, para esse assunto, não adianta somente eu saber quais são os pronomes. Eu tenho que saber outras classes gramaticais para que eu possa saber onde que esses pronomes eles serão aí colocados. Para isso, precisamos conhecer os pronomes oblíquos átomos. Quais são eles? O me, o te, o se, o para o masculino, o a para o feminino, o nos, o vos, o lhe. E também ele serve aí para resolver algumas variações. Por exemplo, irei encontrar ela. Notem que no dia a dia, na rapidez, eu falo, vou encontrar ela. Percebam aí que quando eu mencionei, parece que juntou e ficou uma palavra só. Como que eu resolvo então essa questão que nós chamamos aí de eufonia? Eu irei encontrá-la. Percebam que eu tirei o R e coloquei o pronome lá que vai se referir a ela. E eu posso fazer também, sequestraram ele. Ao invés de utilizar o ele, eu vou falar sequestraram-no. E isso aí é muito importante, até mesmo em alguns textos. Quando eu já repeti aí o pronome ele ou ela em algum momento, e aí eu vou utilizar os pronomes oblíquos átomos e as suas variações para evitar repetições desnecessárias. E a questão aí cobrada pela banca VUNESP para essa prova foi justamente o emprego da norma padrão da língua portuguesa para a colocação de pronomes. Então, vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Alternativa A. Além de medir a palavra gravada, o profissional adequadamente calcula. Onde que está o pronome oblíquo? O a. Em uma outra leitura, além de medir a palavra gravada, o profissional adequadamente calcula ela. Ela quem? A palavra gravada. Então, calcula o quê? A palavra gravada, conforme nós vimos. Percebam aqui que ao realizar a leitura, nós compreendemos aqui perfeitamente o contexto. Mas em uma prova, quando nós somos cobrados em relação à norma padrão, nós precisamos saber se esse pronome oblíquo ele vai ficar depois do verbo calcular ou se ele vai ficar antes. E se ele ficar antes, o que o atraiu para frente? Justamente aqui, a palavra adequadamente, que expressa o que, pessoal? O modo como a palavra foi calculada. Se eu tirasse essa palavra adequadamente, notem como ficaria. Além de medir a palavra gravada, o profissional calcula. E ele calcula de qual modo? Adequadamente. Sendo assim, eu tenho um advérbio de modo. Desta maneira, diante de advérbio, o pronome oblíquo não pode ficar depois do verbo, ele é atraído para frente do verbo, que é o que nós chamamos de próclise. Sendo assim, façam aí o print da tela, a anotação, diante de advérbio, o pronome oblíquo ele é atraído para frente do verbo. Sendo assim, a alternativa A está incorreta. Vamos agora para a letra B. Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas desprezavam-a. Notem aqui que eu tenho o a e eles desprezavam. Desprezavam o quê? Eles desprezavam os gravadores de fita cassete. Percebam aqui que os gravadores de fita cassete está no masculino. E aqui eu tenho o pronome oblíquo átono, a, que é no feminino. Sendo assim, mas desprezavam os. Desprezavam o quê? Os gravadores de fita cassete. Mas será
que esse pronome ele pode ficar aqui depois do verbo ou tem algum outro termo gramatical que o puxará para a frente do verbo desprezar? Tem conjunção. Tenho aqui uma conjunção, o mas, que é uma conjunção adversativa. Conjunção também atrai o pronome oblíquo para frente, mas os desprezavam. Sendo assim, o pronome aqui ele foi utilizado incorretamente, porque desprezavam o quê? Os gravadores de fita cassete. Sendo assim, o pronome ele foi colocado na posição incorreta. Vamos aqui para a letra C. A privacidade começou a decair e não lhe protegem por causa dos interesses escusos. Onde que está o pronome oblíquo? Lhe. Cuidado aqui com este pronome, porque este pronome ele faz parte de um objeto indireto. E objeto indireto precisa de preposição. Por exemplo, entreguei-lhe. Entreguei para quem? Aqui no caso, não vai precisar de preposição. Veja só. A privacidade começou a decair e não lhe protegem. Veja o verbo. Protegem a quem ou protegem o quê? Protegem o quê? Protegem o quê? A privacidade. Sendo assim, não precisou de preposição. Desta maneira, o correto é: a privacidade começou a decair e não a protegem. Não protegem quem? Não protegem o quê? A privacidade. E não protege para quem? O lhe somente quando cumprir a função de objeto indireto com preposição. Letra C também incorreta. Letra D. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem os providenciava. Pronome oblíquo o. Quem os providenciava, sim? Então vejam aqui, e os informantes era quem providenciava, está aqui no masculino, está no plural. E notem que eu tenho um pronome aqui, que é o quem, que é um pronome relativo que se refere aos informantes. Vamos supor que esse os estivesse aqui. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem providenciava-os. Estaria correto? Não, porque eu tenho o pronome relativo que atrai o pronome oblíquo para frente do verbo providenciar. Sendo assim, essa alternativa aqui ela é a correta. Pronome oblíquo corretamente colocado diante de um outro pronome, que é um pronome relativo. Letra E. As pessoas com seus pecados, muito ou poucos, os levam para a internet, os tornando públicos. Percebam aqui a presença da vírgula. Eu tenho a vírgula aqui, sendo assim, eu não posso iniciar a outra parte já com o pronome oblíquo, por conta da vírgula que está aqui. Sendo assim, aqui fica: as pessoas com seus pecados, muito ou poucos, levam. Verifiquem o verbo aqui, terminando com a letra M. Sendo assim, ficaria levam-nos. Eu não posso deixar levam-os. Percebam aí que é um problema de eufonia. Eu não vou falar: as pessoas com seus pecados, muito ou poucos, levam-os. E sim, levam-nos. Fez mais sentido. As pessoas com seus pecados, muito ou poucos, levam-nos o quê? Os seus pecados para a internet. Notem aqui a outra vírgula. Os tornando público. Verifiquem que aqui não terminou com N, então eu vou colocar tornando-os públicos. Então prestem atenção em relação à vírgula, porque daí o outro período aqui ele não pode começar com o pronome oblíquo, daí sim ele vai vir para depois do verbo. Então fiquem atentos em relação aos casos de colocação pronominal, façam aí as anotações, tirem aqui um print da tela, verifique o que fica na frente do verbo, depois do verbo e aprofundem-se nesse assunto. Em breve mais dicas para vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.